Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre a hidrografia da região Nordeste. Quais são as principais características, quais são os tipos de rios presentes na região e as principais bacias hidrográficas que abastecem a região com água e que são utilizadas também para a geração de energia. Nesse sentido, vamos pensar juntos então. Como são os rios da região Nordeste? Você já ouviu falar sobre o Velho Chico, que é um dos principais rios da região Nordeste? E vocês sabem quais rios passam pela região onde vocês moram, estabelecendo uma relação do aprendizado na região onde você vive? Quais são os rios principais presentes nessas áreas, comparando com essas características de hidrografia da região Nordeste? Nesse sentido, é importante a gente pensar em características específicas daquela região. O mapa traz informação para nós dos principais rios da região Nordeste, da hidrografia do Nordeste, e nós vamos ter uma divisão: rios permanentes e rios temporários. Os permanentes são esses com a linha inteira e os temporários com as linhas pontilhadas, ou seja, que tem água em determinados períodos do ano e em outros períodos não, e a gente já vai entender essa definição ou essa diferença entre rios permanentes e rios temporários. A escassez de chuva no Nordeste, na porção do sertão do Nordeste, do clima semiárido, traz consequências para a hidrografia. Então, essa divisão em rios permanentes e temporários é uma consequência do regime de chuvas no sertão do Nordeste, na região de clima semiárido. Se fica longo período sem chuva, obviamente que esses rios não vão ter água suficiente, não vão receber água suficiente para permanecer com seus leitos cheios. E aí nós vamos ter como destaque ali, ao longo do período de estiagem no Nordeste, a água dos rios torna-se escassa e passa a alimentar somente os lençóis subterrâneos. Então ela se torna somente uma água subterrânea, desaparecendo da superfície, secando o leito do rio. A população local, para ter água, cava poços nesse leito seco do rio e aí consegue captar ali, pegar um pouco de água para atender as suas necessidades mínimas, básicas, em função do rio ter secado nesses longos períodos sem chuva. E aí estabelecemos uma diferença entre rios permanentes e rios temporários ou intermitentes. Os rios temporários ou intermitentes são aqueles que não apresentam água durante os períodos de seca, eles ficam com seu leito totalmente sem água, então são chamados de temporários ou intermitentes. Os rios permanentes são aqueles que têm água no seu leito o ano inteiro. No caso da região Nordeste, a grande maioria dos rios são temporários, ou seja, vai ter um período em que esses rios vão ficar com o leito seco, uma característica importante. E aí nós dividimos em bacias hidrográficas, em áreas de rios principais, seus afluentes, tributários. Nós temos ali várias bacias hidrográficas e destacamos algumas. A bacia do Parnaíba, do São Francisco e do Tocantins-Araguaia, que são grandes áreas, ocupadas por esses rios principais, os seus afluentes nessas partes do Nordeste. Então, a bacia do São Francisco, que nasce aqui no Sudeste e passa por várias áreas do Nordeste. A bacia do Tocantins-Araguaia, que pega parte dos estados aqui da região Nordeste também. E a bacia do Parnaíba, aqui mais ao norte, que também é uma importante bacia hidrográfica da região Nordeste. Destacamos a bacia do Rio São Francisco, também chamado de Velho Chico, que tem algumas características bem relevantes do uso da água e também da geração de energia a partir das usinas hidrelétricas que estão instaladas ao longo do seu percurso. São várias usinas hidrelétricas, como por exemplo a usina hidrelétrica de Sobradinho, que geram energia para atender a população. Então, importantíssima característica ali de uso do Rio São Francisco. Outra questão importante é que, para minimizar as secas, principalmente no interior, foi desenvolvido um projeto de transposição do São Francisco, ou seja, construção de canais para que a água chegue no sertão para atender a população. São dois eixos, o eixo leste e o eixo norte, de desvio do curso natural do rio para esses canais artificiais,
para que chegue a água para a população nos períodos de longas estiagens. Neste vídeo nós falamos sobre a hidrografia da região Nordeste, espero que vocês tenham gostado, até breve.